Hoje o nosso estudo bíblico ele vai fazer uma abordagem a respeito do tema a abordagem do nosso estudo de hoje é sobre o tema: é possível ter a certeza da nossa salvação? É possível estar certo de que nós vamos para o céu, ter certeza disso? É possível ter essa certeza de que eu vou para o céu quando eu morrer? É possível ter a certeza de que Deus me ama e me ama de tal maneira que entregou o seu único filho em meu lugar, em seu lugar? É possível que nós estejamos plenamente certos, confiantes e alegres no sentido de que Deus vai nos receber na glória celestial após a nossa morte? Pois bem, é sobre isso que nós vamos hoje abrir as Escrituras Sagradas e examinar a Palavra de Deus. Vamos ver o que Deus fala em sua palavra. Antes de tudo, eu quero lembrar aquelas pessoas que dizem que a Bíblia é um livro como qualquer outro, que papel aceita tudo, e que a Bíblia já sofreu muitas modificações no decorrer dos séculos. Lembrar, geralmente quem afirma essas coisas é que não tem interesse nenhum em saber, nem da veracidade das coisas, nem da veracidade histórica da compilação do cânon sagrado, das Escrituras Sagradas, e são pessoas que de cara elas não querem saber. Porque se fosse verdade que papel aceita qualquer coisa, que não, por isso não tem valor, essas pessoas então, pelo fato da Bíblia estar escrita em papéis, em papel, elas deveriam então pensar na escritura da sua casa, ou no papel do seu carro, ou em alguma outra certidão, ou alguma nota promissória, que está tudo em papel. No entanto, papel aceita qualquer coisa. Aceita coisa boa e aceita coisa que não tem valor. A Escritura Sagrada tem muito mais valor, e não é tanto o texto no papel que eu estou falando, mas a verdade que esse texto traz para as nossas vidas. São verdades eternas. E quando nós falamos, estudamos sobre é possível ter a certeza da salvação, a alegria da salvação, a certeza do amor de Deus e a certeza de que estaremos com Ele eternamente. Se você quer saber, fique conosco, porque tem muita coisa boa vindo aí nesse estudo bíblico. Então, em primeiro lugar, é importante notar 4 questões importantíssimas para se entender esse assunto. Primeiro, o que é salvação? Tem muita gente que diz assim: Cristo salva. Mas talvez você possa ficar perguntando: o senhor já ouviu alguém falando Cristo salva? Jesus quer salvar a sua vida? E você possa estar até perguntando: salvar de quê? Jesus quer me salvar de quê? Eu não estou em perigo, eu não estou atravessando nenhum perigo, não tem ninguém querendo me pegar, me matar, como diz nos interiores, né? Me tocaiar, não tem ninguém. Então ele quer me salvar de quê? Então o primeiro ponto importante a notar é que Jesus quer nos salvar do inferno. Jesus quer nos salvar do inferno. Bom, mas eu não acredito em inferno. Eu não acredito que exista inferno.
Bom, se alguém não acredita que existe inferno, eu digo uma coisa, que tem muita gente aí que já falou isso também e descobriu que o inferno existe. Descobriu, pela misericórdia de Deus, descobriu que a vida se tornou um inferno aqui na Terra. E ele percebeu, se aqui que nascem flores, que nós ainda podemos ver coisas tão lindas na natureza, tão detalhadas no mundo vegetal, no mundo animal, tanta perfeição. Se aqui que nós ainda ouvimos os cantos dos pássaros, tão lindos, nos acordando de manhã, a vida pode se tornar um inferno. Imagine, onde não há flores, onde não há pássaros, onde não há nada disso que existe aqui nessa terra. Imagine, num lugar que é um tremedal de escuridão, é uma escuridão absoluta. E a Bíblia, não só a Bíblia, que vem do povo judeu, mas todos os povos da terra, com raríssimas exceções, que eu não vou entrar no caso aqui agora, falaram do inferno. Os gregos, os judeus, os índios, os povos indígenas, os povos asiáticos, os povos africanos, os povos ameríndios, os povos europeus, enfim, todos eles falaram em inferno, usando talvez outras expressões por causa das línguas, mas sempre comparando a realidade inferno, eterno, com algo que é muito ruim aqui na Terra. E todos pensaram nesse inferno. Então, se alguém não acredita, talvez seja esse alguém mais um ou dois ou três, porque essa questão de acreditar que o inferno existe é só na hora que vai morrer que a gente sabe mesmo se a pessoa acredita ou não. Só na hora que vai morrer é que se acredita ou não. Pois bem, Jesus veio nos salvar do inferno. Do inferno. O inferno, na Sagrada Escritura, no pensamento judeu, na inspiração de Deus, pelos profetas e apóstolos, inferno é um lugar de juízo por causa dos pecados e dos pecados cometidos. Jesus veio nos salvar desse inferno. Então, salvação é o quê? Salvação é o resgate em que Jesus nos salva do inferno, da condenação eterna. Ele nos salva do poder de Satanás, do poder da morte, perdoa os nossos pecados, nos recebe como filhos e como herdeiros da vida eterna. Esse é um conceito teológico de salvação. Esse é um conceito teológico de salvação. Todo homem, todo ser humano precisa ser salvo antes de morrer. É outra questão importantíssima. Porque se ele morrer em estado de condenação com o qual nós entramos neste mundo, esse homem, ele estará desligado de Deus eternamente no inferno eterno, ou na danação eterna, ou condenação eterna. Então, eu acredito que nós já de posse, ou entendendo o que é salvação, nós podemos então estudar por que é que nós podemos ter então essa salvação, a certeza da vida eterna, a alegria de que vamos herdar não só a vida eterna, mas a glória, viveremos na glória eterna e celestial. Pois bem, como é que essa salvação chega a nós? Esse é um ponto importantíssimo. E a gente precisa, primeiro ponto,
é destacar que essa salvação, ou esse perdão, esse resgate, ele chega a nós não pelas nossas obras. Não é por causa das nossas obras ou porque nós fizemos algo e temos como trocar com Deus, uma espécie de barganha, de troca. Portanto, a salvação não é merecimento pelo que eu fiz ou deixei de fazer. A salvação não é merecimento. A salvação, ela não vem por meu merecimento. Por 4 motivos. Rapidamente, 4 motivos pelo qual a salvação não vem pelo meu merecimento. Primeiro, a condição da natureza humana nas Escrituras Sagradas, reveladas por Deus, é uma condição de total depravação. Ah, mas o senhor está falando é do bandido, do político, o senhor está falando é do assassino, não é de mim. Eu sou religioso, eu sou bom pai de família. Vejam bem, quando a gente fala depravação, nós estamos dizendo que quando o pecado atingiu a natureza humana, ele corrompeu todas as faculdades do homem, manchou, maculou e trouxe a morte ao homem. Então não há nenhuma área da personalidade humana que preservou a santidade que Adão tinha no início. Nenhuma área, absolutamente nenhuma. Nem na área da memória, nem na área moral, nem na área, vamos dizer, racional, nem espiritual. Nenhum segmento da personalidade humana foi poupado. O pecado corrompeu tudo. O pecado trouxe morte como juízo de Deus. Então, essa natureza humana, ela não tem como fazer algo que, aos olhos de Deus, possa valer como moeda para comprar a salvação. Não tem. Nós humanos até tratamos o outro humano como bom. A gente fala assim, a gente seleciona, a gente faz isso demais. Fulano é ruim, fulano é bom. Ah, fulano é muito bom, fulano é uma porqueira. Não é isso que a gente faz? Pois bem, isso aos olhos humanos, porque a gente está no meio da farinha. A gente está no meio, então a gente mede, enxerga os outros pelo aquilo que a gente é. Somos pecadores, mas aos olhos de Deus, todos estão reprovados. A natureza humana aos olhos de Deus não há um bom, nem sequer um. Você pode pensar em todas as pessoas que passaram aqui pelo mundo, desde a fundação do mundo, depois que o pecado entrou, não há um só que seja justo ou um só que seja bom aos olhos de Deus. Porque os olhos de Deus são tão puros, são tão santos, que quando Ele olha para nós, Ele só vê iniquidade e pecado e mal. Deus não vê nada de bom em nós. Como eu disse, nós vemos nos outros bom, mal, e até selecionamos. Por quê? Porque somos farinha do mesmo saco. Estamos no mesmo nível. Então, se eu dissesse assim que Deus fez o homem para ser bom, íntegro, honesto, justo, verdadeiro. Deus fez o homem para ser santo. Deus fez o homem para ser perfeito. Você não vai encontrar ninguém que tenha todas essas características. Você não vai encontrar. Nenhuma delas você vai encontrar. Porque não tem ninguém perfeito, não tem ninguém justo. Justo quer dizer aquela pessoa que segue a linha sem nunca cometer um erro.
não tem ninguém bom. Então, para os olhos de Deus, todos estão reprovados. É como que, por exemplo, fosse assim, vou dar um exemplo aqui, você pega um ovo, por fora o ovo está igual ao outro, mas você pega um ovo que está podre, pega um ovo podre, deixa lá na fruteira, mas ele ainda não está cheirando, ele não está, o fedor ainda não está exalando. E daí você coloca lá no lugar lá, na cesta, onde você quiser, os ovos, todos eles estão podres, mas estão bonitos por fora. Aparentemente não tem nada. Mas eu duvido que alguém tenha coragem de beber um daquele ovo, ou fazer um omelete, ou fritar e comer um daquele ovo. O que nós fazemos? Nós reprovamos aqueles ovos e nós rejeitamos aqueles ovos. Deus é tão justo, Deus é tão puro, Deus é tão santo, que Ele não pode receber pessoas pecadoras, sem rejeitar, sem condenar. Por isso, todos estão condenados. E tem outra coisa que as Escrituras nos ensinam também. Deus nunca inocenta o culpado. Ele nunca condena o justo. A justiça de Deus, ela é perfeita. Ela funciona perfeitissimamente. Ele nunca condena um inocente. E ele nunca inocenta um culpado. Acontece que todos nós somos culpados. Então, diante do tribunal dele, do juízo final, se nós chegarmos no juízo final sem salvação, o que Deus, justo juiz, terá que fazer de acordo com o critério da justiça universal? Deus vai ter que condenar. Deus condena. Mas, aí você pode perguntar o seguinte, peraí, mas Deus não é amor? Como é que Deus vai ter coragem de condenar alguém se Ele é amor? Então entra realmente uma crise entre essa natureza de Deus que é amor, mas também essa natureza de Deus que é justiça. Então notem bem, que o amor de Deus, ele é justo. O amor de Deus não funciona sem a justiça. Se Deus inocentasse alguém, o amor dele seria injusto e bateria contra a sua justiça. Deus é um ser perfeitíssimo, um espírito perfeitíssimo, puríssimo, e nenhum dos seus atributos se chocam entre si. Então a justiça dele trabalha com amor. Agora, diz a Bíblia em João 3,16 que Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Então, o que Deus fez? Sabendo que não há nenhum justo, que todos estão reprovados, sabendo que todos estão condenados por causa da justiça divina, que vê o pecado em nós, Deus não nos vê como os homens nos veem. Se alguém olha para mim e fala que aquele homem é um homem bom, é um bom pai de família, é um homem trabalhador, é um homem honesto, mas não é assim que Deus me vê. Deus vê o pecado em mim. Pode ser que o ovo não está fedendo como o outro, mas está podre do mesmo jeito. Quem sabe aquele que está fedendo nessa metáfora aqui, nessa comparação, é aquele que a coisa está saindo para fora, está entornando. Mas tem aqueles que a educação, a escola, a religião não deixaram a coisa entornar. A coisa aqui que eu falo é o pecado, é o podre. Mas tem muita gente que a gente vê que entorna. Mesmo com religião, com convenção, com lei, com isso, com aquilo, deixa tudo para trás, joga para o alto e entorna, sai entornando a podriqueira para todo lado.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, ele fala as seguintes palavras. Paulo aos Romanos, no capítulo 3, ele diz o seguinte, versículo 10, ele fala assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Então seu pai, por melhor que ele seja aos seus olhos, ele não é justo, seu tio, seu avô, sua mãe, o seu mentor, seu líder religioso. Não há nenhum justo. Por quê? Porque todos pecam. A justiça na Bíblia significa alguém que anda na linha sempre, para sempre, nunca falha. Não há. Esse aí não existe aqui na Terra. Nenhum. Porque o pecado, aliás, a palavra pecado, ela quer dizer errar o alvo. É uma palavra grega. E o sentido dela, que foi traduzido por pecado no português, o sentido, a ideia de alguém que vai jogar uma flecha, mas nunca acerta o alvo, sempre erra o alvo, sempre erra o alvo. O pecado em nós sempre nos faz errar segundo os mandamentos de Deus. Nós sempre estamos quebrando os mandamentos de Deus, sempre quebrando. A gente não consegue ser justo, cumprir os mandamentos sempre, em todo tempo, sem nunca errar. Pode ser que a gente cumpra um, dois, quebre um, cumpra mais uns, quebre outros. É como, por exemplo, fazer um omelete. Você coloca 3 ovos bons e um podre. Não resolve. Estraga tudo. Então, também lá em Romanos, continuando aqui em Romanos, ele diz, olha, não há nenhum justo. E ele diz mais, não há quem entenda as coisas de Deus. O pecado embotou a mente, corrompeu a percepção espiritual do ser humano. Ele não entende as coisas de Deus, ele acha que é loucura as coisas de Deus. E ele diz mais, não há quem busque a Deus, ninguém busca a Deus. As pessoas confundem muito buscar religião com buscar a Deus. Ah, mas eu vou na igreja, eu busco a Deus. Espera aí. Na época de Jesus, os sacerdotes buscavam a Deus, eles entendiam que buscavam a Deus. Mas eles sacrificaram e crucificaram o Filho de Deus. Ao ponto de Jesus falar com eles assim, olha, vocês dizem que amam a Deus, mas não amam. Que se vocês amassem a Deus, vocês ouviriam a minha palavra. Vocês não ouvem a minha palavra. Então, não há quem entenda e não há quem busque. Então, meu caro, minha caríssima, se Deus não nos buscar, nós jamais vamos buscar a Deus. E é por isso que Jesus falou as seguintes palavras, que não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, eu vos amei primeiro, muito antes de nós nos voltarmos para Deus de forma correta, de forma operada pelo Espírito Santo em nós, porque sem isso a gente jamais busca corretamente. Se nós, antes de nós voltarmos para Deus, Ele veio a nós e nos alcançou. Então Paulo vai e continua, Romanos 3,12, ele diz, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, quer dizer, todos saíram fora, todos, olha aí que ele está usando a palavra todos saíram fora do caminho dele, a uma se fizeram inúteis, quer dizer, ele muda a palavra todos para uma, para dizer que todos, para não ficar muito repetitivo, todos se fizeram inúteis a Deus. E ele continua, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer que faça o bem.
E no versículo 19 ele diz: ora, sabemos que tudo que a lei de Deus diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Não precisa Deus chegar para mim e falar que eu sou culpado. A minha consciência já me diz que eu sou culpado. E quando eu chegar diante da luz de Deus para o meu julgamento, a minha própria consciência vai ser o promotor do meu julgamento. A minha própria consciência que vai me acusar. Deus não vai precisar de falar absolutamente nada. A própria consciência humana vai fazer o serviço da promotoria. Ou vai ser o acusador. Porque diante da luz dele, que a tudo perscruta, nada fica escondido, nada se oculta. Não tem como esconder. Talvez seja por isso que muita gente fala que teve experiência de EQM, quando chegou na hora da morte, a vida começa a passar toda para trás, como se fosse uma fita, tudo sendo levantado, lembrando de tudo, como se fosse um filme. Não sei. Mas o fato é que quem vai nos condenar é a nossa consciência. Pois bem, eu estou falando aqui de certeza de salvação, mas primeiro é necessário mostrar quem somos nós diante da Bíblia, diante de Deus. Porque senão eu vou querer chegar perto de Deus, dando uma de que fui bom, dei esmola, fiz isso, fui religioso, fiz aquilo outro. E acontece que a minha consciência ela não vai conseguir me justificar e me dar paz. A consciência ela vai ferroar igual um formigueiro. É tanta coisa errada que nós já fizemos. Tanta coisa. Infelizmente, o cristianismo brasileiro criou duas caricaturas. Se é católico, né, que você fala de inferno para o católico, ele fala: nunca matei, nunca roubei, não faço mal a ninguém. Não é verdade? Se é evangélico, não fumo, não bebo. Isso é uma caricatura grosseira do que é pecado. Pecado não é só matar, roubar, fumar, beber. Pecado é essa indisposição interior para amar a Deus, para amar ao próximo, esse desejo de vingança mesquinha, essa teimosia, esse egoísmo querendo tudo para mim. Pecado é essa língua que não consegue poupar a vida de ninguém. Funciona como um chicote. Essa fofoca horrorosa que sai da nossa boca. Essa maldade em julgar as pessoas. Pecado é essa omissão que eu faço quando eu vejo uma pessoa necessitada. Eu passo de largo. Pecado é essa rebeldia no coração que me coloca contra meu pai, minha mãe. Eu começo a desonrar pai e mãe. Pecado é essa boca suja, podre, que parece uma sepultura. Pecado é esse coração que guarda ressentimento porque alguém me feriu. Pecado é essa mente ardilosa que fica planejando como destruir a vida do outro, prejudicar. Pecado é essa incredulidade no coração que não confia em Deus de jeito nenhum. Pecado são esses apetites por coisas erradas. E aí eu poderia falar o que é pecado aqui pro resto da vida, né? É muito mais do que beber e fumar, do que matar e roubar. Uma pequena atitude errada. A grande questão não é só praticar o pecado, é ser pecador, é ser o ovo podre. Exatamente.
é ser pecador. Nós temos uma natureza pecaminosa. O fruto que sai dessa natureza vai ser pecaminoso também. Tudo está poluído pelo pecado. Então, uma vez de porte, sabendo o que a palavra de Deus revela sobre nós, e quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós nos conhecemos, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nojo nós teremos de nós mesmos, por conhecer essa natureza que o apóstolo Paulo chega a falar lá em Romanos, no capítulo 8, ele diz assim: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, dessa natureza corrompida, corrupta e perversa? É isso daí, né? Eu sei que isso choca. Sei que isso choca porque tem muita gente que está se abeberando do humanismo moderno, né? Que tenta colocar o homem como sendo um ser bom, produto do meio. Eu não discordo que o homem seja um produto do meio que ele cria. E é um ciclo viciante. Ele cria um meio mau e ele vai aprendendo com o meio mau que ele cria. É tudo mal. Eu só posso experimentar a salvação na minha vida se eu entender quem eu sou. Porque se eu não entender, se eu achar que eu vou chegar, que eu posso trocar com Deus, que eu posso merecer alguma coisa, merecer a salvação, ou que eu possa barganhar com Deus, eu estou colocando Deus ao meu nível como um ser pecador, como um ser que está poluído pelo pecado. Mas se eu tiver noção de quem é Deus realmente, aquele que Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, separado seja o teu nome dos mortais, porque é muito sujo aqui a nossa esfera. Então, eu reconheço que o Senhor está separado. O Senhor é puríssimo, perfeito e santíssimo. E não pode contemplar o mal. Pois bem, eu só posso entender o que é graça se eu entender o que é desgraça. Se eu não entender o que é desgraça, eu não entenderei o que é graça. E salvação é graça. É graça de Deus. Então, no início eu falei da justiça de Deus, do amor de Deus, que ambos agem juntos, não há separação. Então Deus olhou, não havia nenhum que poderia ter moeda de troca para comprar a sua salvação, para adquirir, merecer. E a justiça de Deus, então, decretou: todos estão condenados ao inferno. Todos, sem exceção de nenhum. Todos condenados. Mas o amor de Deus, com a sua justiça, com a sua sabedoria, com a sua misericórdia, com a sua complacência, clemência, olhou para nós e disse: eu vou sacrificar o meu filho no lugar deles. Eu vou enviar o meu filho para assumir a culpa do pecado deles. E o meu filho vai assumir essa culpa e o inferno que cairia na cabeça deles vai cair na cabeça do meu filho. Isto é, eu vou fazer a minha justiça, mas vou fazer em cima do meu filho. Eu vou entregar o meu filho como fiador deles. Eles não podem pagar. Eles não têm como pagar. Então meu filho vai ser o fiador, vai assumir a dívida deles.
e eu vou enviar o meu Espírito para criar dentro deles um novo ser que não queira viver na lama das paixões do pecado. Um novo ser que anele por Deus e que queira Deus e que Deus seja o maior valor na vida deles. E foi isso que ele fez. A encarnação do Filho de Deus, ele veio para isso. Ele veio para a cruz. A morte dele na cruz não tem nenhum sentido de dar lição ou de ensinar qualquer coisa. A morte do Filho de Deus é o sacrifício do Cordeiro. Então, se você ler o Velho Testamento, você vai entender isso que eu estou falando aqui. Deus instituiu culto no Velho Testamento. Era um culto sangrento, tanto no tabernáculo como no templo. Os sacerdotes eram responsáveis de estar sacrificando diariamente animais, cordeiros, ovelhas, bois e vários animais. Todo dia sacrifício, todo dia sangue derramando. E o sacerdote tinha que colocar a mão na cabeça do animal e confessar o pecado do povo. Era um animal ali que estava morrendo no lugar do povo. Algumas vezes confessava na cabeça de um bode e soltava o bode e o matava fora do arraial. A ideia é que Deus estava introjetando na cultura daquele povo, no subconsciente coletivo daquela nação, é que um inocente vai derramar o sangue no lugar e por causa dos pecados, para que o perdão venha ao povo. E o povo judeu acostumou com isso. A vida toda eles sacrificaram. Quando Jesus chegou, no dia do batizado de Jesus, João Batista olhou para Jesus, João, que foi quem batizou Jesus, e disse para os discípulos dele: lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus não é para dar exemplo para ninguém. A morte de Jesus é pagamento. Jesus naquela cruz estava recebendo sobre si a descarga e o cumprimento da pena que era para nós. O sofrimento e a pena do inferno que era para todos nós. Ele cumpriu naquela cruz do Calvário. E qual foi a certeza que Deus deu? De que aceitou, que a justiça eterna aceitou aquele pagamento. A certeza foi a ressurreição. Na ressurreição, Deus o trouxe da morte, dizendo para nós que os seus pecados foram pagos e não há agora nenhuma condenação para aqueles que receberem essa graça pela fé. Essa graça pela fé. Agora notem que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não salvou os homens no sentido de que eles podem dizer: ele já pagou nossos pecados, então nós estamos livres. Não é assim que funciona. Ele pagou sim, efetivamente, os pecados. Mas só goza desse pagamento aqueles que o recebem em suas vidas, arrependidos. Recebem esse pagamento, recebem esse sacrifício que ele fez, recebem essa salvação, esse perdão, ou recebem Jesus como seu fiador, a sua morte como seu pagamento, a sua ressurreição como garantia de vida eterna. Mas aí algumas pessoas sempre perguntaram, desde a época de Paulo, algumas pessoas, elas dizem assim: então tá bom demais, eu vou continuar pecando
que eu tenho a salvação eterna? Pois bem, então a coisa funciona dessa maneira. Aqueles que recebem Jesus como Senhor, como fiador, confiam nele como seu fiador, como seu redentor, como seu garantidor da vida eterna, porque ele ressuscitou, eles também recebem o Espírito Santo. A salvação é uma graça, é um presente. E o Espírito Santo, quando vem, transforma esse homem, não só traz o perdão, a purificação dos pecados, mas cria dentro dessa pessoa uma nova natureza nova que anela e quer andar nos caminhos de Deus. Vou fazer uma comparação aqui, apenas uma analogia, ou melhor, uma metáfora, para entendermos um pouco melhor isso daí. Vejam bem, imagine que o ser humano, filho de Adão, ele é um porco. O porco gosta de lama, de fuxicar. Você pode dar um banho no porco, pode passar perfume, pode colocar um lacinho ali no leitãozinho, mas se você o soltar ali na rua, o primeiro lixo que ele encontrar, ele corre e entra no meio que ele gosta. A primeira lama ele entra, ele gosta de lama. Ele é um animal que gosta de lama. Não vou entrar no mérito aqui da razão disso, mas ele gosta de lama. A lama pode estar fedendo, que ele entra e ele fica lá fuxicando a lama. Imagine que esse porco, comparado a esse homem, que somos todos os que ainda não têm salvação, imagine que ele seja transformado numa ovelha. A ovelha, muito pelo contrário do porco, ela não gosta de lama. Vamos dizer que lama seja uma vida de pecado, uma vida solta, fazendo tudo que vem na minha cabeça fazer. Que lama seja isso. A ovelha ela não gosta disso. A ovelha gosta de lugares limpos, gramas verdinhas, águas puras. E a ovelha gosta de andar pertinho do pastor. O porco, se tiver porqueiro ou porqueira, né? Se tiver porqueiro ali tomando conta ou não, o porco não está nem aí. A ovelha, ela quer andar perto do pastor, ela gosta de água limpa, ela gosta de lugares limpos. Se nós formos simbolizar aqui que lama é pecado e que porco é a nossa natureza adâmica que nós recebemos de Adão, é disso aí mesmo que a natureza de Adão gosta. É aquele tanto de coisa que eu falei que é pecado. E quanto mais é proibido, mais gosta de fazer. Quanto mais quer aprender, mais quer fazer. Já a ovelha é a natureza que Jesus cria em nós quando o Espírito Santo vem habitar em nós. Chama-se salvação, novo nascimento. A ovelha, ela não é porco. Então essa pessoa que recebeu Jesus como Senhor, fiador, salvador, redentor da vida dele, ela é transformada numa ovelha, de porco para ovelha. Ela não quer mais andar na lama, e é por isso que você vê muitas pessoas que tinham uma vida desordenada, e quando elas recebem Jesus, a vida delas muda. Quando recebe Jesus verdadeiramente. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A vida delas muda. Deixam as drogas, deixam os crimes, deixam a religião, deixam tudo que é de errado, os calotes, mentiras, falsidade, hipocrisia, deixam tudo isso, porque são ovelhas. A ovelha, ela pode até atolar numa lama, pode até atolar, ela foi andando e de repente ela se atolou numa lama ali. Mas ela não gosta da lama. Ela levanta, sacode a lama e vai embora. E ela vai embora.
Tem muita gente que diz que aceita Jesus, mas continua um porco. Então a aceitação não foi verdadeira. Porque se alguém recebe Jesus e se firma na graça da salvação, a vida é transformada. A pessoa deixa a vida de porco e vai ter uma vida de ovelha. Como eu disse, a ovelha gosta de andar perto de pastor. E é por isso que as pessoas que aceitam Jesus, elas gostam de andar perto de Jesus, que é o pastor. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sumo pastor das nossas almas. Gosta de andar pertinho dele, na luz. Não tem prazer nas trevas. Quem gosta das trevas é quem quer viver de forma desordenada e errada. É que gosta de sair nas trevas. A ovelha gosta de andar perto do pastor. Uma outra metáfora que eu uso para entender a questão de como a salvação não só perdoa os pecados, transfere a dívida para a cruz do Calvário, a minha dívida, que foi paga lá, a sua dívida, mas também traz transformação às nossas vidas. Uma outra metáfora que eu uso é do espinheiro e da macieira. O espinheiro significa Adão, a natureza que nós herdamos de Adão. Notem que você vai passear em algumas cidadezinhas do interior, eu não sei porque que aqui na minha não tem, eu acho até bonito, e você encontra algumas praças com espinheiros podados. Então, fazem uma cerca daqueles espinheiros e podam, eles ficam parecendo um murozinho cheio de folhinhas verdes, mas não enfia a mão ali não, porque você pode arranhar todo, mas tem espinhos. Então, atentem bem, as pessoas são podadas pela religião, pelas convenções, pelas leis, pela educação da casa, do lar, principalmente essa acima de todas, pela escola. Mas é um espinheiro, tá certo? Outras já não têm esses aparatos sociais para podar a sua natureza e colocar limite. Então é um espinheiro esparramado, sai espinhando todo mundo. Cometendo crimes, cometendo isso, cometendo aquilo outro, porque não foi dado limite. O que eu quero dizer é que a discussão não é limite ou falta de limite, é a natureza, a essência da natureza. É a mesma natureza de um e de outro. Notem que o espinheiro, ele não produz maçã. Ele não produz. Ele pode até olhar para a macieira e fazer força para produzir maçã, mas não vai sair maçã do espinheiro. O máximo que sai é um fruto, que alguns espinheiros dão, são até bonitos quando amadurecem, mas não servem para nada. São até venenosos. Na minha terra chamava-se estoura barriga, a um desses frutos, porque os cavalos iam comer ali e aquilo dava um inchaço muito grande no intestino, toxinas muito fortes, e chegava, tinha que socorrer o animal, porque aquilo dava um mal-estar muito grande no animal. Já a macieira ela não faz força para produzir maçã, é natural, sai dela naturalmente. Então vamos lá. A pessoa que ainda não tem salvação, que ainda não foi alcançada pela graça de Deus, ou não recebeu a graça do Evangelho da salvação de Jesus Cristo na vida delas, são espinheiros. Não interessa aqui o status quo, não interessa a formação acadêmica, não interessa a cor, o sexo, a natureza é um espinheiro, a natureza dessa pessoa. Quando ela recebe Jesus verdadeiramente, porque tem muita gente que recebe da boca para fora. Quando ela recebe Jesus verdadeiramente, o que acontece? Aquela transformação do porco para a ovelha, aqui é de espinheiro para macieira. Ela agora começa a produzir frutos, como macieira, como pessoa salva. Mas ela não produz
frutos fazendo força ou com interesse de produzir para ganhar alguma coisa. Essa é a grande diferença, que o espinheiro, ele quer produzir alguma coisa para Deus, para merecer, para trocar. A macieira não, ela produz frutos como resultado de uma transformação. Era uma espinheira ou uma macieira. Foi isso que fez com que ela produz fruto. Vamos só fechar essa parte aqui dessas metáforas. Eu quero dizer o seguinte, que a salvação não é pelas obras, não é pelo esforço humano, mas é quando o ser humano recebe a graça, o oferecimento do Evangelho, recebe Jesus como Senhor e Salvador. Então há uma transformação e o fruto dessa transformação são essas obras bonitas que essas pessoas começam a praticar, não para trocar com Deus, para merecer, mas como resultado da salvação que Deus fez na vida delas. Enquanto isso, os espinheiros vão continuar rejeitando o Evangelho da graça, rejeitando a salvação e fazendo força para produzir algum fruto, para merecer alguma coisa de Deus ou trocar esses frutos com o céu. É assim que a Bíblia nos ensina. E agora, para concluir, eu disse no início desse estudo, fiz algumas perguntas. É possível ter a certeza da salvação? É possível saber que vai morar no céu, na glória celestial, que não vai para o inferno? É possível, plenamente possível. Aqueles que receberam Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador e que receberam a salvação eterna, eles têm não só o testemunho interior do Espírito Santo, que testifica no interior deles o amor de Deus e que eles são filhos de Deus. Não só isso, que é o testemunho interior, mas tem o testemunho exterior, que é a palavra de Deus, que nos diz e nos garante que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tem promessas lindas e são muitas promessas que Jesus fala: eu vou, mas eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estou estejais vós também. Olha que promessa linda. Ele foi, mas ele vem nos buscar, para que nós estejamos lá. Um homem morria ao lado de Jesus. Aquele homem não teve uma vida boa, no sentido de moralmente correta. Aquele homem, o espinho, a natureza dele espalhou, matou muita gente, cometeu muitos crimes. E ele morria ao lado de Jesus, e um companheiro dele de vida, desse tipo de vida, morria ao outro lado de Jesus, e um blasfemava contra Jesus, dizendo: se o Senhor é o Filho de Deus, se o Senhor é o Messias, que viria para destruir os romanos, desce dessa cruz e livra, salva-te a ti mesmo e a nós também. Já o outro dizia para Jesus, ou disse para o colega dele de profissão: você não teme isso que você está falando? Porque nós estamos morrendo aqui pela justiça romana, porque nós devemos. E de fato os romanos crucificavam bandidos naquela época. Inclusive Jesus foi crucificado como se fosse um bandido. Então aquele homem se voltou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele homem tinha uma esperança, apesar da vida dele de crime. Quem sabe ele ouviu de alguém, ou a sua mãe o ensinou, mas ele tinha uma esperança que o outro não tinha. A esperança que o Messias viria no reino dele, trazer paz ao mundo. Então ele deve ter pensado: esse homem é o Messias, mas ele vai morrer, ele está morrendo aqui, mas ele
Ele vai voltar um dia e vai implantar o reino dele aqui na terra. E como eu estou morrendo do lado dele, eu estou envergonhado desse tipo de vida que eu tive. Eu estou vendo essa nova vida. Eu daria tudo para ter essa nova vida, mas eu não tenho nada para dar, senão me humilhar e pedir que ele se lembre, que ele tenha misericórdia de mim. Jesus disse para aquele homem, apesar da noção escatológica dele estar errada, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquela hora ali, aquele homem viu Jesus de uma maneira, o outro viu de outra. O outro viu Jesus como um charlatão, enganador, que enganou todo mundo. Esse que ouviu essas doces palavras de Jesus, viu Jesus como fiador, como aquele que estava morrendo ali sem culpa, que estava morrendo para a salvação dele. Ele olha para Jesus, embora ele tivesse uma formação escatológica um pouco diferente da realidade, ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse para ele: em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Jesus entrou, o Espírito Santo visitou aquele homem, transformou, mudou a mente, mudou a visão, a percepção, trouxe o arrependimento, e aquele homem morreu. E abriu os olhos numa realidade que não tem palavras em nenhum dicionário do mundo para explicar aquilo, de tão maravilhoso. O outro morreu, abriu os olhos numa situação de tormento que também não tem palavras para explicar. É possível ter certeza. Se Jesus entrar na minha vida como meu fiador, aquele que levou os meus pecados e os pagou, como meu Senhor, aquele que agora é dono da minha vontade, das minhas decisões, como meu Salvador, aquele que me salvou na cruz, com certeza minha vida vai ser transformada de porco para ovelha, de espinho para macieira. E a certeza da salvação e do amor de Deus vai tomar conta da minha vida. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida. Que essa palavra tenha sido uma bênção na sua vida. Neste momento, nós vamos orar, encerrando esse trabalho. Querido Deus, nos lembramos agora daqueles que estão internados naquele hospital e intercedemos em favor da vida deles, pela saúde, pela recuperação, pela restauração da saúde deles, de uma forma muito especial pelo Aguinaldo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Tenham uma boa noite.